Esses caras, isso são só uns exemplos. Eu estou tentando explicar para vocês o seguinte: a China está comprando o Brasil a preço de banana. E não tem nenhum exagero nessa afirmação. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. A gente estava falando da reaproximação do governo Lula com o regime autoritário e é importante compreender que há um eixo. Não é um problema isolado, não é, o Lula gosta só dos iranianos. Não. É um eixo que não termina no Irã. Existem eixos geopolíticos no mundo e o Brasil, em vez de estar aliado ao eixo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, está alinhado ao outro eixo do qual faz parte o Irã. Porque eu digo faz parte porque tem uma aproximação talvez mais grave acontecendo no Brasil. E eu digo aqui que os Estados Unidos começaram a olhar com muito mais atenção sobre as relações internacionais do Brasil, inclusive sobre a expansão de outras ditaduras sobre setores estratégicos do país, em especial a China. E para começar a tratar sobre essa campanha de domínio da China sobre o Brasil, eu relembro a vocês que em dezembro de 2025, Donald Trump ordenou que a inteligência americana investigasse o tamanho do avanço chinês sobre o agronegócio brasileiro. E você pode estar pensando aqui que essa investigação se trata da quantidade de soja ou de carne que o Brasil vende para os chineses, mas é muito mais amplo que isso. Vejam, por exemplo, a reportagem que o Paulo Capelli publicou no Correio da Manhã sobre esse assunto. Um dos pontos que deverá ser analisado é a relação de Xi Jinping com o governo brasileiro em assuntos relacionados ao agro. O documento manda avaliar a extensão em que o presidente Xi Jinping se envolveu ou orientou o envolvimento com a liderança brasileira em questões ligadas à soja, ao setor agrícola do país. A inteligência norte-americana também deverá examinar as intenções estratégicas, entre aspas, de Xi em relação aos investimentos chineses no agro brasileiro, além do nível de envolvimento do governo da China com o setor. O escopo definido pelos norte-americanos é amplo. Para efeito da avaliação, a legislação considera como parte do setor agrícola a infraestrutura física, produção de energia, terras e outros insumos associados à produção de commodities agrícolas. O documento determina ainda que sejam avaliados os possíveis efeitos do envolvimento ou controle chinês sobre o agro brasileiro. Entre os pontos citados estão os, abre aspas, impactos sobre a cadeia de suprimentos, o mercado global e a segurança alimentar. Fim da matéria. No mês passado, o senador Tom Cotton, do Partido Republicano, com quem Eduardo e eu aparecemos jantando aí no mês passado, ele enviou uma carta ao diretor interino de Inteligência Nacional dos Estados Unidos pedindo atualizações sobre esse relatório. Se elas foram enviadas, ainda não foram tornadas públicas. Mas quando sair, meus amigos, você pode ter certeza que tem muita coisa, vai ter muita coisa aqui no programa para a gente comentar. O que os americanos estão querendo descobrir de verdade é quanto que a China já controla o Brasil, quanto que a China já controla o agro brasileiro, quais são os focos estratégicos do governo chinês sobre as nossas terras, sobre a nossa infraestrutura, sobre a nossa energia, sobre a cadeia de produção e o escoamento de alimentos do Brasil. Porque isso traz grandes prejuízos à segurança alimentar dos Estados Unidos e ao produtor americano. E não se enganem, essa preocupação não surgiu do nada. Os números mostram que a China já ocupa uma posição essencial dentro do agro brasileiro. Só em 2025, os chineses compraram mais de 55 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, que é o equivalente a 32,7%, ou seja, um terço de tudo que o setor do agro exporta durante o ano já está indo para a China. Quando a gente analisa especificamente a soja, de acordo com o anuário agrologístico da Conab, a China comprou 85,4 milhões de toneladas e respondeu por incríveis quase 80% de toda a soja exportada pelo Brasil. 80%. Quase 80% da soja exportada pelo Brasil terminam na China. Nesse momento, né, alguém que está me assistindo pode pensar, está pensando, qual é o problema? Né? Se os chineses estão comprando, os brasileiros estão vendendo e o dinheiro está entrando. Mas é aqui que entra aquilo que eu falei no Paulo Figueiredo Show, no que eu fiz a análise do plano de governo do Flávio.
essa história de pragmatismo nas relações exteriores não é bem assim. A China não vende ou não compra simplesmente porque quer dinheiro, não compra porque quer ou porque precisa comprar. O plano da China com o Brasil é tornar o agro brasileiro, aliás, o país inteiro, dependente deles. E eles se valem não só desse eixo econômico, mas de toda uma estrutura de influência política no Brasil que se aprofunda a cada novo acordo assinado. Mais do que o comércio, gente. O que a China está fazendo é uma ferramenta de dominação. Dominação. E a influência deles num setor que tradicionalmente, inclusive, é um setor bolsonarista, que é o agro, não é acidental, não é por puro amor. É pelo fato do Brasil ser tão dependente da China que eles se sentem confortáveis quando eles em fazer o que, por exemplo, eles fizeram em 2020, quando após postagens do Eduardo Bolsonaro e membros do governo Bolsonaro sobre a origem do Covid-19, eles começaram a atrasar e dificultar o envio de equipamento médico utilizado para tratar pacientes doentes no nosso país. Hoje, a gente sabe com absoluta certeza de que o vírus foi, de fato, originado em um laboratório chinês. Ou seja, o governo da China queria obrigar o Brasil a repetir uma mentira, uma narrativa mentirosa de que eles não tinham nada a ver com a origem da pandemia. Caso contrário, caso o Brasil não obedecesse o mestre, eles iriam parar de ser tão benevolentes conosco e deixariam a nossa população morrer. É pelo fato do Brasil ser tão dependente da China que eles se sentem confortáveis em fazer, por exemplo, o que eles fizeram com o Ernesto Araújo, quando a China vinculou a liberação de insumo para vacina à demissão do então ministro das Relações Exteriores. Vocês têm noção disso? No meio de um governo de direita, a China demitiu um ministro de Estado do governo do Brasil, o chanceler, o ministro mais importante das Relações Exteriores, substituiu por um cara do sistema, como era o França, e disse que se o Ernesto não fosse demitido, a gente podia esquecer esse negócio de insumo na área de saúde, esse comércio maravilhoso. Na época, eu sugeri ao presidente Bolsonaro fazer o oposto com a China. Falar o seguinte, não tem problema, vocês param de mandar isso pra gente e a gente para de mandar soja e frango para você. O governo vai comprar todo o excedente dos produtores do agro e vai subsidiar para a população ter produtos mais baratos à base de soja, frango e outros insumos que a gente importa para a China. Nossa população vai morrer de Covid, a sua vai morrer de fome. Infelizmente, essa forma de negociação não foi seguida pelo presidente Bolsonaro, ele não quis arrumar essa confusão, talvez pelo tamanho da influência da China no setor. Então, lembrem-se, mesmo com um presidente de direita, é com estes caras que nós estamos lidando. São estes caras que estão comprando o Brasil. A má notícia, e lamento trazer mais notícias o tempo inteiro, é que com o governo Lula, essa dependência em relação à China só tem aumentado. E a verdade é que eles podem fechar a torneira e arruinar a economia do Brasil hoje já a qualquer momento. Vejam, muito se falou a respeito das tarifas dos Estados Unidos. Mas em agosto desse ano, a China estabeleceu uma cota de 1,1 milhão de toneladas para a carne bovina brasileira e depois de preenchida essa cota, ela passou a taxar as exportações brasileiras em 67%. Com isso, as exportações diminuíram e muitos produtores rurais, principalmente os pequenos, tiveram um prejuízo enorme, já que as commodities que eles achavam que venderiam acabaram ficando sem gente para comprar. E como eu falei, essa dependência da China vai muito além do agronegócio. Eu quero citar aqui só algumas outras áreas em que a China tem dominado no Brasil. A gente pode começar, por exemplo, com a mineração, né? O que a gente tem de notícia? A China comprou a maior mina de estanho no Brasil e assumiu os ativos com nióbio e tântalo. A BYD, a empresa chinesa, cujo lobista era o Eduardo Paes, hoje candidato a governador do Rio de Janeiro, adquiriu os direitos minerários sobre 852 hectares no Vale do Lítio, em Minas Gerais. Sobre a nossa energia, a estatal chinesa State Grid comprou o controle da CPFL, que é a terceira maior companhia elétrica no Brasil. A estatal chinesa Three Gorges, assumiu, das Três Gargantas, assumiu a operação de duas das maiores hidrelétricas brasileiras. As empresas chinesas passaram a controlar aproximadamente 12% a 13% da geração, 12%
da transmissão e 13% da distribuição elétrica no Brasil. Ou seja, os chineses hoje, queridão, apagam a sua luz. Apagam a sua luz. Não está satisfeito? Sobre o nosso petróleo, a estatal chinesa CNPC conquistou participação em 9 blocos de petróleo na Foz do Amazonas. Não está satisfeito? Vamos para os portos e terminais. A China Merchants Port comprou 90% do terminal de contêineres de Paranaguá. Lembra aquele mesmo Paranaguá que eu falei que a gente citou agora no bloco anterior, quando a gente estava falando do Irã? A estatal chinesa, quando eu falo estatal chinesa, é a empresa do Partido Comunista Chinês, COFCO, construiu no Porto de Santos o seu maior terminal de exportação de grãos do mundo. Esses caras, isso são só uns exemplos. Eu estou tentando explicar para vocês o seguinte: a China está comprando o Brasil a preço de banana. E não tem nenhum exagero nessa afirmação. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.